a importância das metas para o seu desenvolvimento pessoal, baseado no livro Mais Esperto que o Diabo. Pessoal, o que eu vou falar para vocês aqui, em um grande resumo, é que quando você define metas, você tende a ficar mais longe da atuação do diabo, segundo esse livro. Tá? Você tende a ficar no seleto grupo de 2% das pessoas que não é controlado pelo diabo, seguindo a própria porcentagem que o livro passa. Eu vou falar para vocês especificamente desses setores do livro que falam da importância de ter meta, ok? Não é um resumo completo do livro, mas antes disso eu vou passar para vocês só um contexto geral da obra do Napoleon Hill, que na verdade a carreira dele teria começado como um grande escritor aí, quando ele fez uma entrevista para o homem mais rico da época, e pelo que eu pesquisei também, se fosse traduzir o dinheiro dele para hoje, continuaria sendo o homem mais rico da atualidade, que foi Andrew Carnegie. Ele não é aquele rapaz que escreveu Como Influenciar Pessoas, que é o Dale Carnegie, são pessoas distintas, embora tenham o mesmo sobrenome, também não são da mesma família. Acontece que Napoleon Hill foi lá, fez uma entrevista com Andrew Carnegie, e Andrew Carnegie gostou dele, e dizem algumas fontes, né, porque tem outras que dizem que tudo isso é uma farsa. Dizem algumas fontes que, na verdade, o Andrew Carnegie gostou dele e sugeriu para ele fazer uma pesquisa muito mais ampla, com milhares de pessoas por vários anos, para entender qual que era a ciência do sucesso. E a partir disso, Napoleon Hill foi lá e fez uma entrevista que durou, várias entrevistas, aliás, 16 mil entrevistas, que duraram 20 anos com muitas pessoas de muito sucesso e de pouco sucesso, inclusive diz que até pessoas fracassadas, para ele entender como não ter sucesso também. E a partir disso ele construiu a sua obra. Tá? Diz que ele fez entrevista com Rockefeller, com Graham Bell, enfim, presidente dos Estados Unidos. Então fez entrevista com bastante gente aí. E lá em 1937 ele terminou sua obra mais famosa, que é o Pense e Enriqueça. Está aí também entre os mais vendidos até hoje. E em 1938, a gente está quase começando a Segunda Guerra Mundial, está há 10 anos da grande crise de 1929, ele escreveu um outro livro, com um título bem controverso e com conteúdo também bem controverso, que é o Mais Esperto que o Diabo, que é isso que a gente vai falar aqui. Por que é controverso? Porque assim, o livro inteiro é um diálogo entre ele e o diabo. É isso. Ele está dialogando com o diabo, um ser humano dialogando com o diabo ali, para entender como que o diabo atua. E a partir desse entendimento de qual que é a estratégia do diabo, ele quer utilizar isso para ser mais esperto que o diabo e não ser controlado por ele. Só que diz que a família e também as pessoas que estavam envolvidas na edição daquele livro ali não gostaram daquele contexto, acharam que não valia a pena porque era controverso e tal, poderia dar problema. E o filme. E o livro só foi lançado realmente, sabe quando? 2011, 40 anos depois que ele morreu. Obras bem póstumas aí. E mesmo assim o livro faz sucesso até hoje. Está fazendo sucesso, você vai ver ele na lista dos mais vendidos aí. Enfim, agora falando do livro em si, né? Eu já falei para vocês que é um livro de uma entrevista com o diabo. Diz que na verdade o diabo seria uma energia, alguém que não tem seria assim, uma energia, né? Não tem um corpo. E ele reluta inicialmente para contar os seus segredos, mas no fim das contas acaba contando e fala que seus segredos funcionam muito bem, porque ele controla 98% das pessoas. Mas tem uma parte que é interessante nisso aí, que as pessoas controladas ele chama de pessoas alienadas. Tá? Por que alienadas? É porque elas não têm um objetivo que seja delas. Sabe? Elas podem até fazer algumas coisas, mas elas não refletem sobre aquilo. E aí o diabo ocupa a mente das pessoas. Isso é bem semelhante também com aquela frase que a gente usa aqui no Brasil, não sei se em outros países também, que mente vazia, oficina do diabo. E a essência desse livro é esse, que o diabo vai ocupar a mente das pessoas que está alienada, que não tem seus próprios objetivos. E por que as pessoas não têm os seus próprios objetivos? Isso é interessante. Ele vai responder que as pessoas que têm medo são as mais fáceis de serem controladas. Tá? Ele fala, inclusive, o método mais eficiente para controlar a mente das pessoas é pelo medo. E ele vai falar os vários tipos de medo das pessoas, mas não é meu objetivo aqui esmiuçar isso, sabe? A princípio eu queria passar para vocês essa ideia ampla, que quando você está com medo, quando você não avança para refletir, fica nessa zona de conforto, a tendência é que você vai ser controlado aí pelo diabo, porque você não vai ter suas próprias metas, você não vai
avançar, sair do estado atual. O que ele fala dos principais medos é medo da pobreza, da crítica, da perda de saúde, da perda de amor, da velhice e da morte. São 6, mas como não é o objetivo aqui desse vídeo, que nem eu falei para vocês, é só realmente entender de forma geral. Mas aí ele vai falar, quando você tem medo, você fica alienado, não escolhe o seu próprio caminho, e aí que tá, você permite que influências externas dominem a sua mente. E além do medo, tem alguns outros fatores que vão canalizar e aumentar o efeito do medo, que é o álcool, o cigarro e a má alimentação. Aumentar o efeito do medo, nesse caso, que eu quero dizer, é como se fosse perder um nível de autoconsciência, que você acaba fazendo coisas que você não decidiu exatamente, sabe? Você foi influenciado, seja pelo seu medo, seja pela substância, a não tomar uma decisão que seja realmente sua. E ele ainda coloca outra questão que eu realmente entendo que seja bastante controverso para a época e talvez até hoje seja um pouco, que ele vai falar também que a própria escola e a igreja vão atrapalhar as pessoas, porque elas vão ensinar não a partir do ensino da reflexão, mas do ensino decoreba, onde as pessoas têm que decorar e como elas não decoram, elas acabam tendo medo de tomar suas próprias decisões e aí elas não refletem, enfim, não têm suas próprias metas. E além de ficar com medo, existe o potencializador disso, que é o que ele chama de lei do ritmo hipnótico. Quando você tem um medo que dura por muito tempo, você acaba ficando hipnotizado por aquilo. Então se torna mais difícil você sair daquele estado. Uma outra maneira de falar isso bem simples é um hábito. Se você tem um hábito de não tomar decisões, é muito mais difícil você sair da alienação. Mas aí o Napoleon Hill vai trazer para a gente 7 princípios, eu acho isso interessante, para combater essa alienação. Eu não vou falar de todos aqui, eu queria focar no primeiro, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Ele fala que é importante você ter um propósito bem definido. E assim, eu queria trazer isso para vocês de uma maneira mais simples, sabe? Propósito às vezes parece algo bem longe da nossa realidade, uma coisa gigantesca e difícil de traduzir, mas seria uma grande meta. Pode ser uma grande meta sua para a vida, que você fala, nossa, como é importante, eu tenho que tomar esse passo, isso aqui vai impactar toda a existência, enfim. É um impacto maior para você como indivíduo. Mas o que eu percebi é que nem sempre é fácil você definir o seu grande propósito. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não consegue falar claramente qual é o seu grande propósito. Faz um teste, pergunta para as pessoas idosas, qual é o seu grande propósito? Não é fácil. Porém, o que eu percebo é que as grandes metas, ou seja, o seu grande propósito, ele é auxiliado, ele é alimentado pelas pequenas metas. Em outras palavras, o fato de você ter uma meta mais simples, como por exemplo, acordar todo dia na hora certa, ser disciplinado na hora de arrumar a cama, ser disciplinado na hora de lavar os pratos, entende? Chegar no trabalho na hora certa, ser disciplinado ao pensar, avaliar direito o que você está falando, pensar melhor antes de falar. Tudo isso são metas menores, talvez seja bem difícil colocar isso num grande propósito, você acordar e arrumar a cama. Mas o que eu quero passar para vocês é que isso pode te ajudar a chegar no seu grande propósito. É como se fosse uma preparação, um ordenamento. Você vai se ordenando, ficando mais organizado em alguns níveis mais inferiores e tudo aquilo vai te ajudar a conseguir perceber melhor os níveis superiores ou o seu grande propósito, tá? E eu, por exemplo, eu vou dizer para vocês que eu não sei qual que é o meu grande propósito da minha vida, mas só de eu estar aqui me organizando para fazer esse vídeo e, enfim, vários detalhes que tem aqui no vídeo, tem a luz, tem um tanto de detalhe para fazer um vídeo, vocês precisam me ver. Isso já seriam pequenos propósitos e eu acredito que tudo isso contribui para chegar num grande propósito, tá? Enfim, eu queria resumir esse vídeo também para vocês, para não ficar só uma coisa mais abrangente, teórica. Mas assim, de forma mais resumida, para você tornar isso em uma ação, eu trago uma pergunta para você, que é assim, qual meta que você tem para você mesmo? As suas pequenas metas. Tá claro isso para você? Qual meta que você escolheu para ter? Talvez seja realmente arrumar a cama, mas talvez seja outra coisa. Não tem problema nenhum. O importante é que seja uma meta sua. E essas pequenas metas vão te liberando das garras do diabo, vão te liberando das garras da alienação, tá bom? E aí, agora para ficar assim só como um gostinho final aqui do segundo princípio que Napoleon Hill fala, ele fala que você também tem que ter disciplina.
E isso tem a ver muito com você não só decidir o seu propósito, mas também executá-lo. Não adianta descobrir o meu propósito e ficar uma bagunça toda para executar. Tem que ter disciplina para manter isso na vida. Se você tiver mais interesse em aprender sobre disciplina e como manter compromisso com as suas metas, eu fiz um outro vídeo só sobre isso. Eu vou deixar um card aqui no fim para você ter algumas técnicas para entender como aprofundar essa sua relação com a sua meta. Tá bom? Pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero realmente que seja útil para você, principalmente nas partes práticas. Se gostou, eu te convido a se inscrever no canal para escutar mais vídeos e ajudar o canal a crescer e espalhar a mensagem para mais pessoas, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!